É muito bom. Show de bola! Estamos aqui então com o nosso mestre Marcelo Modesto. Tudo bem com você, mano? Tudo bom, e aí? No Ara Folk Studio, estúdio de folk dele aqui, ó. O Ara Folk, não dá pra ver, mas tá escrito Ara Folk aqui. É isso aí. Quem não conhece então, sou Bruno Buzo, aqui da E-Música, né? Professor de contrabaixo. E estamos indo aí. Estamos com ninguém nada menos com o Marcelo Modesto, que banjo, guitarra, super produtor, né? Como é que começou essa história aí então, Marcelão? Com a história do banjo. Da vida. Da vida, assim, tocando o instrumento, como é que foi? Como entrou o instrumento na sua vida? Então, cara, eu comecei um pouco tarde já, né? Porque assim, eu sempre tive vontade desde pequeno, né? De tocar, né? Mas aí, por motivos maiores, familiares, eu acabei não começando a tocar cedo, assim. Eu fui tocar depois que eu adquiri minha independência financeira, assim, fazendo outros trampos, assim, né? Ah, é? O que você fazia antes? Eu trampava com plantas. Trampava com maracujá, Ah, é mesmo? Trabalhava na bioplanta. Aí eu trabalhava em umas estufas, assim. E aí o que eu mais mexia era maracujá. Agora seu estúdio tem um pé de maracujá. Agora tem um maracujeiro aí. Tá? Bom demais. E daí com a grana você conseguiu comprar instrumento? Aí eu comprei uma guitarra, aí eu comecei a fazer aula de violão com um vizinho que tinha, meu vizinho. Quantos anos isso você tinha? 17. 17. É. Aí eu comecei a fazer aula de violão com um vizinho, aí eu já quis pular pra guitarra já. Aí tinha umas bandas aqui em Barão, assim, de cover, assim. Aí eu não me dava bem em nenhuma banda, assim, porque eu não queria tirar as músicas. Não mudou nada até agora. Não mudou nada. Eu queria tocar, bicho, liga aí e sai tocando, assim. Aí até que eu arrumei uma banda aqui, que tinha uma galera, assim, que a gente tocava lá em Cosmópolis, assim, de domingo à tarde, assim, que era, tipo assim, era free total, assim, começava e terminava qualquer momento. E aí foi legal, assim, porque aí eu curti tocar bastante, assim mesmo, assim, sabe? E foi indo, aí eu fui trabalhar com música, porque eu tinha que trampar, né? Então, aí eu entrei numa banda de baile. Mas qual foi o seu primeiro cachê? Primeiro cachê. Banda de baile. Qualquer coisa você tocava? Tudo. Tocava. Era uma banda que tinha bastante anos 60, tinha uns Beatles, tinha umas coisas, tinha sertanejo, tinha country. E aí foi pintando o gosto pelo country, assim, porque as guitarras, né, era a parte mais legal de se tocar no baile, eram os countries, assim. Porque eu tinha uma Strato, e aí eu gostava do som das Stratos, assim, dos countries da época. Bom demais. Na época de ouro. E aí foi caminhando, assim, aí eu já fui sabendo que era isso que eu queria e eu sempre fui passando, assim, de banda, assim, e conhecendo uma galera. Eu conheci um baixista, o Frangão, não sei se você conhece o Frangão. Já ouvi falar. Frangão, super figura, assim, era um cara que conhecia tudo de música, assim, ele tinha um conhecimento muito grande, assim, e a gente andava junto porque a gente tocava nessa banda de baile. E aí ele foi me mostrando, assim, Real Book, foi me mostrando um monte de coisa legal, assim. Já ele tinha um conhecimento. Sim, legal, ele tocava muito, ele tinha outras bandas, ele tinha grupo instrumental, assim, Frangão. Quem não sabe, o Real Book é aquele livro que tem os temas de jazz e tal, né? Sim. Daí você começou já a curtir Aí jazz, eu já comecei a curtir, eu comecei a procurar as músicas através dos autores, e ali no sebo, ali buscar, ó, quem que é esse tal do Gershwin aí? Não tinha Google na época, né? Nada. Sebo era o Google. Ele falava assim, ó, tem um Wes Montgomery. Eu ia lá no sebo lá, Wes Montgomery. Eu falava, oi, o Frangão acertou de novo. Aí eu conheci vários instrumentistas. Aí em Barão tinha um guitarrista, cara, chamava Jorge Macedo. Não sei se você chegou a conhecer esse cara em Campinas. Era um velhinho, assim, figura, assim, com o óculos, assim, redondinho. Assim. Ele andava em Barão aí com uma guitarrinha amarela.
Esse cara me ajudou muito, assim, é um super músico. Aí eu fiz aula de harmonia com ele, fiz aula de música brasileira, assim, ele improvisava muito, tinha uma mão direita ferrada, assim, eu gostava de ver ele tocar. E a gente ficou bastante amigo, assim, e ele me apresentou toda a galera, assim, dos músicos, assim, que tocava mais nessa onda que eu fui buscando, assim. Apesar de fazer as bandas de baile, porque eu não podia parar, né, cara? Não podia parar de estudar, de levar Ganhar grana também. Se parasse de ganhar grana, eu ia ter que trampar com outra coisa, assim, né? Então, eu ficava na banda de baile e ao mesmo tempo estudando, assim. Aí eu fui mudando de banda, passando por várias bandas, e aí eu entrei em Tatuí. Aí quando eu entrei em Tatuí, eu resolvi parar com o baile, assim, e cair na noite mesmo. Abriu a cabeça. Falei, vou cair na noite, é lá que eu curto música brasileira e jazz, é o que a galera tocava na noite, música instrumental. Aí eu caí na noite, assim, geral, fiquei trampando, dava canja todo dia, de segunda a segunda. Os caras falavam, como pode, bicho? O cara tava em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, porque em Campinas tinha o Badauê, tinha uns bares assim, o Red Lion era um bar de jazz, tinha... O Mustache também, né? Mustache, tinha o La Lupa, tinha vários bares assim, e aí, tinha 5 pessoas tocando na noite, eu ia nas 5, assim. Da canja. E aí eu fui aprendendo na marra, assim, tocar na noite com os músicos da noite, né? Com a galera. Aprendi harmonia na hora. Rolava de sair improvisando. Aí eu fui fazendo Tatuí e aprendendo a tocar na marra, assim. Foi massa. Aí o banjo, cara, é legal porque foi bem nessa época eu entrei numa banda de country junto com o Eduardinho do violino. Ah, é? Nosso amigo Eduardo Gomes. Aí eu entrei numa banda de country com ele e ele... O amor está no ar. Fumaça! Aí eu entrei nessa banda e a gente tocava toda terça-feira no cenário. E tinha 2 gringos na banda. Tinha o Mike e o Aidan. E aí o Mike foi para os Estados Unidos e falou, você quer que eu traga um banjo para você? Eu falei, eu quero. Carol. Aí ele me trouxe um banjo e um videoaula, cara. Foi muito legal, assim, eu peguei o banjo e... Isso foi que ano? Ah, cara, foi antes de 96, foi lá por 94, assim. No Tetra. Aí eu peguei esse método de banjo e comecei a estudar, cara. Comecei a correr atrás e ia para São Paulo, às vezes, procurar loja que tinha o instrumento. Aí acabei chegando no Hélio. É aquele cara que eu falei lá, que era o cara que trazia esses banjos. Acho que eu tinha ele e o Edson que tocava banjo no Brasil, assim. Aí os caras me acolheram, assim, tipo, pô, chega aí, me deu material, o Hélio me deu material, mais coisa para estudar. E eu fui desenvolvendo, cara, estudando. Você já tinha gravado algum disco aí nessa época, no 94? Quando que é aquele disco que você tem lá, polaco, né? Com o Hugo Noriega. Não, mas tem um outro também, hindu de guitarra. Com o duelo de guitarra, chama. Com o Hugo Noriega. É. Não, isso aí foi um pouquinho pra frente, cara. Eu já tocava ali no Matisse. Toquei bastante tempo no Matisse. Qual que foi a sua primeira gravação, assim? Como foi? Cara, como essas bandas eram bandas de sertanejo, assim, então eu conheci bastante gente do sertanejo. Então eu lembro que eu comecei gravando vários discos sertanejos aqui na região, mas eu já comecei produzindo já. Eu fazia aqui no estúdio do Piranha, que chamava o estúdio, que era aqui em Barão Geraldo, do Armando. Aí eu já fazia bastante disco ali, cara, há muito tempo já. Cheguei a fazer disco em Tascam, com fita. Caramba. Aí eu comecei a produzir lá no Xande. Aí eu produzi o disco do Edu Paceto, que foi o disco mais legal, assim, que eu curti bastante. Saudoso Edu. Lá no Paiva, sabe? Lembra do Paiva, professor Paiva? Claro, opa. Aí eu fui lá na casa do Paiva lá produzir esse disco. Que é em Barão, né? É aqui em Barão. E aí foi nessa época que eu gravei o Duelo de Guitarras, que foi o primeiro disco que eu gravei que foi legal, assim, um guitarrista equatoriano, Hugo Noriega, cara que era bom de flamenco, assim. Na verdade ele veio pra eu produzir o disco dele, aí a gente começou a tocar junto, ele falou, grava comigo. Falei, pô, vou fazer um dueto. Aí foi legal, cara, a gente fez bastante show com esse disco aí.
Foi muito massa, assim. A gente arrumou um produtor, cara. O cara viajava, a gente ia pra Brasília, fazia os eventos. Foi muito legal. Tipo, artista do instrumental, assim, sabe? Acompanhando o Hugo Noriega. Muito legal. Mas isso, então, você já tava aí tocando banjo, já estudando? Eu estudava banjo por minha conta, assim, mas eu não trabalhava mais com banjo, assim. Mas eu sempre gostei, assim, na época até do Matisse eu falava pro Hernani, nosso amigo Hernani. Violinista, eu falava, Hernani, vamos colocar banjo aqui nessa gig aqui, foi muito legal. Ele não queria de jeito nenhum, ele falava, que banjo. Banjo é chato. Banjo é chato. Então, assim, passei por muito, assim, de sair na noite com o banjo, a galera meio que não entender, assim, nossa, o que é isso aí? Aí eu montei o Cybertones. Você lembra do Cybertones? Pô, como não? Ricardo Cury e Dig Dog. A gente tocava no Caicó todo domingo. Dava R$8 de cover. É verdade, R$8. A gente comprava 3 maços de cigarro. Cara, não passava de R$8 lá. Não ia ninguém ver a gente tocar. Mas o Zé, ele gostava muito da gente lá, então ele deixava a gente ficar lá ensaiando, comendo, bebendo e ganhando R$8. Ensaio ao vivo. Ensaio ao vivo. Então, assim, lá no Cybertones foi um grande desafio, porque eu queria tocar as músicas instrumentais, mas não queria perder a pegada do banjo. Então eu tinha que estudar o repertório de banjo e juntar com aquilo que era a viagem que eu queria fazer das músicas brasileiras, coisa e tal. Então aí eu desenvolvi bastante, assim, o banjo. Eu acabei que durante as apresentações, assim, eu ficava prestando atenção no que estava acontecendo e eu levava para casa aquilo ali, ó, isso aqui aconteceu, foi legal, então vou estudar o que é isso aqui. Ah, isso aqui veio daquele exercício. Então fiquei, assim, bastante tempo fazendo isso, foi onde eu mais desenvolvi o banjo, assim. Teve uma época que eu não queria nem tocar mais guitarra, assim, eu falei, só vou tocar com banjo. E aí foi a época que começou a aparecer bastante trabalho com banjo, assim, inclusive o Chitãozinho Chororó, que eu trabalho com eles, foi meio que através do banjo. Faz Assim. quanto? 15 anos? Faz 15 anos. O cara trazia o banjo do Chororó na minha casa pra eu arrumar, assim. Porque, tipo, tem um cara que mexe com banjo aqui em Campinas, aqui, apareceu. Aí um dia me chamaram para gravar um programa, assim, eu fui lá no escritório, lá, eu levei o banjo, aí a gente ficou tocando, fazendo umas coisas lá. E acabei entrando no projeto lá, tô lá até hoje. E gravo bastante banjo, ontem eu gravei um banjo com eles também. Eles dão essa moral. E assim. lá você faz violão, guitarra e mandolim também, né? Guitarra e mandolim, Pô, chuta o escanteio e vai cabecear. Vambora. Já fiz até violoncelo lá. É já. mesmo? É mesmo, né? Aquela época você tocava. Não tá tocando mais? Não. Pô, tem que voltar, pô. Tem que voltar. Violoncelo é um instrumento que eu quero voltar. Calma, tô chegando. Multi-instrumentista, cantor. Cantor, agora é cantor. Também, Pode né? me contratar para ir no seu quintal. Mas daí você... Só não dá para tocar banjo e cantar, é muito difícil, cara. É muito difícil. Pô, imagina. Mas eu ia perguntar, quando você montou o Cybertones, tinha a ver com você tá conhecendo o som do Bela Fleck também? Porque a formação é um pouco parecida, né? Tinha tudo a ver. Porque eu queria tocar também algumas composições do Bela Fleck, mas eu queria também compor. E assim, abrir o caminho para eu conhecer o material meio que completo do Bela Fleck, assim. Naquela época tinha o Emule, lembra do Emule? Baixei todos os álbuns do Bela Fleck, eu ouvi tudo, foi muito legal. Então, assim, aí eu também acabei descobrindo outros caras que me influenciaram, assim, tocar banjo. Tem um que chama Noam Piquelme aí, que é sensacional. Eu gosto tanto quanto o Bela Fleck. Assim. Demais. É só que dissemina mesmo a cultura do banjo, né? Sim. Quer tocar uma do Big Country aí?
Bom demais. Bom, então, assim, como o banjo entrou na sua vida, da onde que veio o banjo, assim, porque é um instrumento africano, não é europeu? Então, porque aí surgiu a curiosidade, eu fui atrás do Hélio para saber exatamente o que estava acontecendo com o banjo. Ele falou, então você tem que começar pelo começo. Aí ele falou, você sabia que você tem um instrumento africano nas suas mãos? Aí eu fui procurar, cara, foto dos banjos e tem muito mesmo, tem muito banjo africano, assim, que é com pele animal, né? E é com bração comprido, parece um birimbau. Caramba. É bem parecido com o birimbau, as cordas grossas assim e uma corda só. Então assim, tipo, o banjo birimbau. É um birimbau com uma pele em cima, assim. Caramba. Então os caras faziam um som. O Bela Fleck até lançou um disco que ele foi na África, assim, tocar esses instrumentos, assim, tocar junto com essas pessoas assim que criaram o banjo. Ele fez esse circuito. E aí, da África ele vai para o México, aí ganha a Europa também, porque através dos escravos mesmo, né? Aí dos escravos mexicanos ele vai para os Estados Unidos. E entra ali na história, né? Porque o folk vem da palavra folclore, né? Que é na história do folk americano ali mesmo, né? Sulista e tal. Então... Como que será que o branco pegou do escravo isso aí, né? Ah, o branco pegou tudo do escravo, não teve jeito. Pô, esse instrumento é legal daí. Deve ser, né? Não, eu vi os caras lá no meio da plantação de algodão tirando uma puta onda, né? Um colhendo algodão, o outro... O cara fala, meu puta, esse cara aí, velho. Daqui. Roubava tudo, né? Né? Não. Então, mas aí ficou assim uma história, porque o banjo chegou junto com o Lelê, eles eram meio parceiros, assim. Ah, é? Meio que andava junto, E aí, tipo, a galera deixou de curtir o banjo. Aí o banjo foi se encostando. Underground. Foi ficando lá nos campos, lá mesmo, lá no Nashville, lá no Texas. Foi encostando pros caipiras mesmo, assim. Aí os caras tocavam banjo pra fazer uísque, entendeu? O cara pegava daquelas fazendas assim e ficava lá fazendo uísque, tocando banjo a noite inteira. Aí ficou uma música caipira mesmo, assim, tipo uma moda de viola dos caras. Viola, sabe? né? Viola dos caras. O cara ia falar do rio, subi o rio, a montanha, não sei o que lá, e... Então, tipo assim, aí foi saindo toda essa história do Bluegrass, assim, porque foi essa galera que foi fazendo e contaminando o resto, assim, festas e... Porque o banjo, cara, o banjo tem fotos, assim, de orquestra de banjo, assim, tinha muita gente tocando banjo erudito, inclusive. Tem banjo... Antigamente. Sim, tem muita lição, você procurar lição de banjo, você vai encontrar, assim... um monte de banjeiro tocador de música erudita mesmo. Assim. Porque também ele é um instrumento que ele tem uma projeção grande, né? Então, tipo, provavelmente os vizinhos estão tudo ouvindo. Na orquestra, um instrumento precisava disso, né? Porque não tinha microfone e tal. Sim, tem uns banjos baixos, assim, gigantes, assim. Já viu? Já vi. É muito legal. Então, assim, por causa dessa pele mesmo, por causa dessa pra emitir esse som forte mesmo, assim. De tocar na rua, de tocar no meio da fogueira lá. Pode crer. E daí depois, quando que você acha que foi essa retomada na cultura pop do banjo, assim? Então, pelo que eu ouço de country, assim, os countries de 1990, 2000, assim, eles, sumiram com o banjo, virou bastante bateria, né? Aquelas baterias Alan Jackson, assim, guitarra, né? Bastante guitarra. Telecaster. Uns arranjos com outras intenções, assim. Ele foi voltando, cara, eu acho que a partir de 2000, quando entrou um country mais pesado ainda, tipo... o próprio Zakk Wylde, né? Sim. Naquele...
Pride and Glory, né? Black Label lá, né? Black Label tem o Pride and Glory também que ele faz. Que tem muito banjo, né? Sim. Então, assim, você pega Jason Aldean, que é um pop, country, rock and roll, tem bastante banjo. Eu acho que essa galera foi trazendo de volta, tipo assim, vamos colocar no pop, e aí aquela coisa do banjo de 6 cordas ficou bastante conhecido, assim, porque tem alguns licks que funcionam só lá. Tem o timbre, né? Lembra o timbre, né? Lembra o timbre, com certeza. É isso. Mas é aquilo que ele tava falando, né? O banjo de 6 você não consegue tocar o que você toca no de 5, mas no de 5 você consegue tocar o que toca no de 6. Sim, né? com certeza, com certeza. Mas então, eu acho que optar por tocar banjo de 5 cordas é tocar com a dedeira. Ah, sim, tem Sabe? isso também. Porque com palheta ele não funciona aqui. Não consigo fazer funcionar o quanto funcionaria com 6 cordas, entendeu? Porque aí no 6 cordas eu já penso em violão, já penso em outra abertura. Entendi. E o lance da dedeira, assim, tem outros instrumentos que se usa esse tipo de dedeira? ou Tem só o no pedal steel. banjo? Pedal steel também. Pedal steel, dobro, usa também. Porque ele precisa definir bem as notas, né? Quando se toca, né? Sim. Então, assim, a dinâmica é toda feita aqui. Se fosse, tipo, na pele aqui... que nem- tem alguns estilos de banjo Não, que é filho. aquele... Ai, meu Deus, aí. Enrolou no... Tem aquele estilo clawhammer, né? Que até a mulher do Bela Fleck toca, que é... O Bela Fleck tem um disco que chama Perpetual Motion, assim. Só tem os melhores do mundo, assim, manja, Edgar Meyer, Yo-Yo Ma, Adoro. manja, só tem os bizarros. Eu mostrei pro Maurício, sabe Maurício? Sei. Eu, tipo assim, será que esse cara tá falando a verdade, o Bela Fleck, né? Será que esse cara tá tocando banjo mesmo? Esse erudito todo aí, será que tá certo isso aí? Ou tipo, o cara tá dando uma miguelada, sabe? Mostrei pro Maurício, mas o Maurício ficou de cara. Professor de piano erudito da Unicamp, né? O cara é mestre em música erudita. Ele lia a ficha técnica assim, ele falava assim, nossa, esse violinista aqui, ele era o melhor do mundo quando ele tinha 17 anos. Ah, essa menina aqui, ela era a melhor do mundo quando ela tinha 16 anos. Ah, esse cara aqui era melhor, na ficha técnica, assim, ele conhecia todo mundo, mas ele falava, nossa, só tem, bicho, os melhores do mundo, assim, o cara chamou pra gravar um disco com ele de erudito. Você vê o tamanho Moral, da né? moral. Não, o cara sabe muito o que tá fazendo, né? E assim, a questão uma dúvida que eu tenho, do instrumento, que essa cabaça é como se fosse uma caixa de bateria, não é? Porque eu tenho um que é Ludwig, é a marca de bateria, não é? E tipo, o lance da dedeira transforma aquela parte do instrumento um instrumento de percussão, não é? Não, a gente não toca com a dedeira Não, aqui. não, sim, mas na corda mesmo, é a parte percussiva, tanto que no curso que a gente tá fazendo a produção, tipo, tem muita coisa rítmica só, né, do banjo, né? Sim, muita coisa aí, sim. Ele é bem percussivo, cara. Só dessas divisões aqui, né, dos rolos que acontece aqui, ele já dá essa balançada na música, né? Mas a altura da caixa é mais pela emissão do som mesmo. Essa pele aqui também é uma pele de bateria. Os caras vão adaptando, né? Pode ser que o cara tenha visto a pele e falou, olha, a caixinha, e falou, olha, vou colocar um braço pra ficar igual aqueles caras que estão tocando ali na plantação de algodão. Não, porque se você for ver Com aquela cabaça. A caixa da bateria é o que mais tem som, né? Ô Marcelão, e o lance do curso de banjo? O que você pretende mostrar? O que você gravou? Como que um cara aprende banjo? Essas coisas todas aí. Então, o curso de banjo pra mim tá sendo, além de muita alegria de estar fazendo e estar passando esses conhecimentos, pra mim também tá sendo um desafio relembrar essas lições, né, esses exercícios que compõem essa história toda aí. O que eu estou tentando mostrar é algo natural, assim, de como aplicar os exercícios e transformá-los em música. Então é um curso que visa fazer o aluno sair tocando mesmo, assim.
não só ficar preso nos exercícios. Então, assim, são exemplos claros assim de como que funciona dentro da música, assim, né? Então, desde do primeira ideia de exercício, ele já se transforma em música. Então, tem uma parte que são os playbacks de violão fazendo as bases para tocar, tem os acordes, está tudo muito bem detalhado assim, e foi o processo que eu aprendi mesmo. É assim. isso que eu ia falar, como você aprendeu o banjo, é o que como você eu está estudei. passando. Exatamente. Queria agradecer você que está assistindo aí, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Beleza? Obrigado, Marcelão, mais uma vez. Estamos aqui, ó. Quem não conhece, o Ara Folk Studio nas redes sociais aí também. Marcelo Modesto, Modesto Guitar. Modesto Guitar @hotmail. Não, Modesto Guitar @Modesto Guitar. Aí, @hotmail é mesmo. Tá vendo como nós somos das antigas, né? Beleza? Obrigado aí, até a próxima. Here we go. @hotmail foi demais.